Nos próximos capítulos de Amor de Novo, Zeynep lê para Fatih a petição que foi entregada por esses dias do comandante sobre a paternidade, onde o Ethan está exigindo fazer um teste de DNA. Ele se assegura ter relações de paternidade acerca do Celino e diz que a corte exigiu que fossem feitos os testes de DNA e que de acordos necessários para com o filho, para saber sobre o pai biológico e mandar a demanda necessária para o pai do menino. Para a corte, foi evidente que se realize os acordos necessários e que será tomadas as medidas cabíveis. O seguinte para poder identificar sem nenhuma dúvida sobre a maternidade também, como consta no registro geral de nascimento do menino, e que cujo pai consta ser Fatih, sendo que não tem nenhum tipo de relação com ele, sendo que na verdade o pai é o Ethan. Daí, colocando em jogo a maternidade e a paternidade, chegando então a um bom senso, será necessário perante as autoridades uma prova de identidade sobre o menino Celino, e que no dia estarão presentes as pessoas citadas, como também o Ethan, Zeynep, Fatih e a Sefat. Zeynep, quando termina de ler, se angustia na hora e diz não saber o que fazer para provarem que esse menino é deles, se referindo ao Fatih não ser o pai legítimo da criança. Zeynep se desespera, fica angustiada e diz que não sabe mais o que fazer e que eles não vão entregar essa criança às autoridades porque sem a prova de DNA terão que entregar a criança e ela fica desesperada ali, mas o Fatih se nega a todo custo ter que dar o filho deles a alguém que até daquela data prevista o mais correto é o que eles podem fazer é sumirem dali sem nem sequer deixar rastros. O Fatih continua dizendo que se eles escaparem com o Celino, isso é tudo que eles devem fazer nesse momento para que as autoridades não levem o filho deles embora e que eles não fiquem só ali à mercê. Zeynep diz a Fatih que as coisas não são tão simples assim e que eles estão falando sobre a corte. E se fugirem com o nosso filho, caímos então em desacato às autoridades. Fatih diz que dirão a eles que eles não receberam os documentos, não receberam nenhuma notificação e que não estavam em casa e que talvez os vizinhos devem ter recebido e perdido a carta. Zeynep então diz, então vamos escapar com nosso filho, meu amor? Fatih confirma e diz que sim, meu amor, vamos fugir com nosso filho daqui mesmo e fazer tudo o que for necessário para que fiquemos juntos e protegidos nós quatro. Zeynep tem um choque de realidade e diz a Fatih que não seria bom eles escaparem e que tudo isso seria bem pior para eles. E que ela também já não suporta estar fugindo todo o tempo. Ela está cansada. Se refere também a desgastadão, então, em relação a ter estar fugindo com o menino Celino do verdadeiro pai e também porque ela está gestante. E diz que está muito cansada e que não pode mais ficar se arriscando a essas alturas. Fatih respira fundo e diz, está bem, meu amor. Fica tranquila, não se preocupe, eu estou aqui para poder te ajudar, seja no que for, mas Celino não sairá do nosso lado. Zeynep pede que Fatih não diga isso a ela para que ela não se preocupe, porque se trata de Celino, seu mundo azul, e você acha que seria possível não estar preocupada a essas alturas? Fatih diz a Zeynep que não, jamais, mas você não terá que fazer nada. Eu vou lutar, meu amor, e do mundo em que vivemos a construirmos, não podemos entregar nosso filho a ninguém nem a nada. Encontrarei o melhor advogado que tiver, está bem? Fala então o Fatih, tentando se sensibilizar um pouco com Zeynep e deixar ela um pouco bem, já que ela está em sua reta final da gestação e há muitos problemas ali. Daí, ele segura as mãos de Zeynep e pede que ela não se preocupe. Ela olha seriamente para Fatih, confiando então nas palavras do esposo. Zeynep respira fundo e diz, está bem. E com um barrigão, ela tem dificuldades em se deitar sozinha. Fatih corre para ajudar a esposa. Ambos ficam preocupados com toda essa situação.
Mais tarde, Ethan está conversando com a senhora Rosen sobre a paternidade e intimação que chegou lá na casa de Fatih com Zeynep. Pergunta à senhora o que se sucederá agora depois que a intimação já foi entregue, que eles já sabem de tudo, que já está a data, local, tudo marcadinho. A advogada diz a ele que a notificação já deve ter chegado a essas alturas por lá e que agora eles devem esperar. No entanto, até lá, vamos falar sobre meus honorários. A esposa de Ethan diz que já tinha um acordo sobre isso, estranha ela. Ethan confirma com a mulher que isso é verdade, eles já haviam falado sobre isso e que já estava tudo acordado. Ela diz que agora as coisas mudaram e que foi isso que aconteceu sobre eles terem confirmado tudo. Foi no primeiro período, mas agora entramos no segundo período e vendo o nível que estão indo as coisas, ela deve cobrar mais porcentagem por isso, ou ela terá que arrumar um grande advogado, um grande grupo de advogados, porque por outro lado, em meus mandatos nunca perdi nenhum caso, afirma a advogada. Daí ela continua dizendo, por isso que devemos entrar agora mesmo no novo acordo. Vocês não acham? Questiona então a advogada para o Ethan e a sua esposa. Mas se fazendo de vítima também, ela fala, ou se vocês quiserem, podemos encerrar por aqui mesmo esse caso. Eu não me meto mais, não falo mais nada sobre isso. Ethan, na mesma hora, se manifesta em dizer à senhora que ela é perfeita como advogada, só foram pegos de surpresa agora com essa nova proposta de ter que aumentar os honorários, essas coisas. Quando a esposa de Ethan se põe contra tudo que foi conversado até ali, a advogada é bem sábia em dizer, desejam ganhar esse caso ou não querem ganhar? Pergunta ela olhando para os dois. Marido e mulher se encaram e a advogada com um sorriso diz, é o que eu pensava. Ethan faz a melhor pergunta até aqui e diz, de quanto estamos falando? Quanto em quantidade você deseja receber? A advogada com um belo de um sorriso diz, 100 mil. Ele repete, 100 mil? Não acha muito? Ela diz que não, pois não se compara com a quantidade que ele vai ganhar após o processo ganho. Ethan não entende e questiona, do que você está falando, senhora? Do que nós ganharmos? Isso porque ele deu entrada para saber se o menino era ou não seu filho e agora ela vem falar que ele pode ganhar dinheiro com isso, aí já brilha os olhos do vilão. Ela então explica que no final do caso ele não só ganharia a custódia total do menino, como também algumas outras recompensas também. Ela cita compensações, daí ele repete, compensações? Do que estamos falando mesmo? Se anima então ele. A advogada diz para ele não se preocupar com esses detalhes, já olhando então para a esposa do Ethan. Falaremos sobre detalhes bem depois. Primeiro quero saber se vocês estão de acordo com meus honorários. Ethan diz de imediato que sim, porém ele não sabe como conseguir um valor tão alto assim de imediato. A esposa de Ethan então diz que dinheiro não é o problema e que agora eles podem resolver isso juntos. Ele a agradece com um sorriso bem vilânico e ali eles fecham um acordo de 100 mil reais. Ethan é esperto o suficiente para falar. Porém, eu tenho uma condição para que esse acordo de 100 mil seja fechado. De que quando certificarem que eu realmente sou o pai de Celino, que eu sei que eu sou, quero a custódia completa do meu filho. E ele terá que viver totalmente comigo, longe daquele povo, se referindo a Zeynep e também ao Fatih. A advogada para um pouquinho, olha para o Ethan, olha para a mulher dele, respira fundo e então ela fica um pouco séria por alguns segundos e diz que sendo assim, a proposta no momento não é boa. Ele não tem condições financeiras adequadas para ter uma criança, para cuidar dela sozinha e sem falar que ele apenas convive com uma mulher de classe, mas não é casado legalmente e que para a justiça você é apenas um homem solteiro, o que dificulta então você ter totalmente a custódia do menino para você. Nesse momento, ele encara a mulher do seu lado, que põe um sorriso bem de lado, como quem diz, esse também não é um problema. E aí então tira a sorte dupla. Ele
Eles, no caso, planejam assim tirar Celino dos braços de Zeynep e Fatih a todo de qualquer custo. Se antes ele estava fazendo isso apenas por uma vingança, agora, gente, ele vai querer fazer isso por causa do dinheiro também. Então surge mais um motivo aí para que ele vá à frente e tome todos os direitos e guarda total do menino. E aí, vocês estão gostando dessa novela? Se você ainda não conhece, cola com a gente e vem assistir tudo que ainda está para acontecer. Posso te garantir que é uma história, gente, eletrizante, de muito romance, de muito amor, aventura. Então clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem todos os dias saber o que vai acontecer em Amor de Novo.